Eu não sei vocês, mas tem semana que é tão atribulada que quando chega na quarta-feira a gente já tá sonhando com a sexta-feira, com a folga do final de semana e poder descansar, ir para algum restaurante. Agora imagine que você chegou na sua sexta-feira, você decidiu ir para um restaurante, você chegou lá no restaurante, olhou o cardápio e não tem nada que você goste. Agora imagine se você passar por isso todos os dias. Se todos os locais, todos os restaurantes que você for, tem comidas que você não goste. Você está com fome e você não pode comer. Essa é a realidade de muitos pacientes com alergia alimentar. A alergia alimentar, ela não é frescura, né? Não é, eu não gosto, por isso que eu não como, né? Na verdade, comer aquele alimento pode levar a uma reação alérgica grave, sintomas graves. E é por isso que o paciente deve evitar o consumo daqueles alimentos. E aí existe essa dúvida, se aquela comida não está estragada, por que aquela comida está fazendo sintoma no meu filho? Né? Por que eu como e não tenho nada e meu filho come e tem sintomas? Isso acontece por uma alteração do sistema imunológico. Então, o meu sistema imunológico enxerga a proteína daquele alimento como um intruso. Enxerga de forma que como se eu precisasse construir uma resposta imunológica contra aquela proteína. E aí essa resposta imunológica construída vai desencadear sintomas, porque vai ter uma liberação de proteínas inflamatórias, vasodilatadoras, vai ter sintomas como urticária, edema, náuseas e vômitos, diarreia, né? Os sintomas são múltiplos e por isso que muitas vezes é difícil diagnosticar uma alergia alimentar, porque eu posso ter tantos sintomas na pele, eu posso ter sintomas respiratórios associados, eu posso ter sintomas gastrointestinais isolados. Então, é importante entender a alergia alimentar como uma alteração imunológica. E aí, uma coisa importante de a gente saber é que nem sempre esses sintomas vão surgir após a ingestão dos alimentos, né? Eu posso ter sintomas com contato com os alimentos. Então, às vezes, pode parecer uma coisa muito boba, mas eu posso ter um sintoma porque o meu pão estava do lado ou foi feito na mesma panela de um sanduíche que tinha um alimento que me dava alergia. Então, se eu tenho, por exemplo, uma alergia a amendoim e eu consumo um bolinho que foi feito ali naquela batedeira, anteriormente foi feito um bolinho com amendoim, o meu bolinho sem amendoim, ele pode ter pequenas quantidades daquela proteína e eu posso ter sintomas. Isso acontece em todo paciente alérgico? Não, vai acontecer em alguns pacientes, tá? E aí por isso que fica a dúvida e muitas vezes a gente enxerga esses cuidados como cuidados excessivos e na verdade não são. Então quando uma mãe fala, olha, meu filho tem alergia a leite, ele não pode consumir nada da rua, eu tenho que preparar os alimentos na minha casa e levar para eles. Ali não é frescura, provavelmente aquela criança tem uma sensibilização alta e ela vai ter sintomas se comer um arroz que foi feito numa panela que antes foi usada manteiga, por exemplo, e aí por isso que ela não pode consumir nada de casa. Então não é frescura materna, na verdade é um cuidado que deve ser tomado para aquele paciente específico. Se você não tem alergia alimentar, ai que ótimo, vamos agradecer. Mas se você conhece alguém que tem alergia alimentar, e muito provavelmente você conhece alguém, porque a alergia alimentar tem sido cada vez mais frequente, é importante a gente entender que existem múltiplas manifestações clínicas, né, múltiplos sintomas e muitas formas de cuidar dessa alergia. Então, a primeira coisa é a gente entender e aceitar os cuidados daquela criança, daquele adulto e tentar sempre incluir essa pessoa que tem alergia alimentar no nosso dia a dia. Então, se eu tenho uma criança, por exemplo, na turma do meu filho que tenha uma alergia alimentar, na hora de preparar, por exemplo, o aniversário do meu filho, vamos pensar, né, naquela criança, pensar num cardápio para que aquela criança vá para o aniversário e consiga, por exemplo, consumir alguma coisa e não passe fome no aniversário do amiguinho. Incluir as pessoas é muito importante, isso ajuda muito no dia a dia e no tratamento dessa criança também.